Vamos saber mais detalhes da avaliação de especialistas aí sobre o que pode ter causado essa tragédia. A gente está aqui com o especialista de gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, muito bom dia. Bom dia, Oi, bom Gustavo. dia, Luciano, Raquel. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Gustavo, uma coisa me chamou a atenção, né? A gente estava falando, obviamente, da responsabilidade, de esse abalo aconteceu e a cidade não foi evacuada, enfim, vários aspectos. Mas a Mariana falou uma coisa, eu queria que a gente colocasse a imagem para a gente acompanhar, enquanto o Gustavo fala, a dimensão dessa tragédia. A Mariana falou sobre contaminação por ferro, que é uma das preocupações agora dos agentes, inclusive do Corpo de Bombeiros. Como é que se dá essa contaminação e que tipo de risco isso leva para a população e também para gado, plantações, tudo ali na região? Você tocou no ponto crucial. O maior risco agora é o risco de dano ambiental. O que é uma barragem? Uma barragem é um equipamento criado, tem uma fundação, tem uma construção própria dela, criado para separar a água e para depositar os dejetos, o lixo que sobra. Lixo não é a palavra certa, mas é para o telespectador entender, que sobra da produção, do beneficiamento do minério de ferro. Então, quer dizer, eu jogo produtos químicos no minério de ferro para beneficiá-lo e vender o produto minério de ferro melhor. Vender limpo, né? Vender limpo, etc. E tirar impurezas, tirar porosidade, tirar os granulares lá, a palavra fugiu agora. Mas eu jogo... Partículas, pode ser? Pode ser, partículas. Então, eu jogo esses produtos químicos e essa lama, 80% dela é água, e 20% dela é produto químico, em média. Né? E esse produto químico varia. A barragem pode ser de papel, de minério. Tem uma série, a gente tem 520 barragens só de minério de ferro no Brasil. E umas 300 mil de água no Nordeste. Barragem pode ser de uma porção de coisa. Então, essas barragens têm uma legislação brasileira, tem uma lei, acho que é 12.334, de setembro de 2010, que trata da segurança de barragens. Então, elas sofrem monitoramento. Mas respondendo à tua pergunta, então, quando ela rompeu, ela joga essa lama sobre a cidade e como a gente não sabe exatamente que produtos químicos tem ali dentro, além do ferro, eles podem sim prejudicar o lençol freático, eles podem prejudicar, e aí a água que essa população vai beber. Vamos lembrar o caso do Cataguases, em Minas Gerais, que jogou cloro, né, e soda cáustica no Rio Pomba. Ficaram 20 dias sem beber água, sem acesso à água, algumas cidades, até campos aqui no norte fluminense. Então, esse tipo de problema é o principal risco que a gente vai enfrentar agora, é esse dano ambiental para as plantações, para a água, para o subsolo e para essas residências aí com esses produtos químicos que a gente ainda tem que descobrir quais são. Então, Gustavo, o que a gente sabe também é que pode ter havido um abalo sísmico e queria saber se pode ter tido uma relação. Abalo sísmico no Brasil, parece que foi de 2 pontos, né? Onde não há placas tectônicas, né? Eles acontecem, mas de maneira mais fraca, vamos dizer assim. Exatamente. Esse abalo sísmico, ele pode ter provocado, por exemplo, um problema na barragem que ela acabou sendo destruída e a lama vazou, ou esse abalo sísmico pode ter sido uma ocorrência justamente por causa do acidente? Luciano, vamos lá. Eu não posso, tecnicamente, emitir juízo de valor e afirmar foi isso ou aquilo, não estou lá, não estou analisando e tal. O que eu posso dizer é o seguinte, abalo sísmico no Brasil acontecem todos os dias, praticamente todos os dias. Tem abalo sísmico no Brasil inteiro, são abalos muito pequenos, que ficam muito profundos na maioria das vezes e que não trazem nenhum dano a nada. Tem que se avaliar se o abalo sísmico na região, de fato, além de ter rompido a barreira, causou outras deformidades na cidade. Mas o rompimento de uma barreira pode ser confundido com abalo sísmico, por exemplo? Assim, não. Há uma movimentação de terreno natural. Quando você tem o projeto de construção de uma barragem, você tem a verificar o limite dela, a evaporação da água, quanto mais de lama você pode colocar nessa barreira, tem limites. E eles são monitorados e a lei exige que sejam monitorados e mapeados. Então, quando você percebe que a parede da barreira está se movimentando, que há uma movimentação de terra da própria barragem, é hora de parar. Inclusive, é bom lembrar que a própria empresa solicitou à Câmara dos Vereadores, à Prefeitura, e mandou um projeto para o órgão ambiental, o que é correto, é a norma, é a normalidade, mandou pedindo a construção de novas barragens
alertando que essas barragens já estavam no seu limite. Então isso aconteceu, isso está documentado, está lá na Câmara de Vereadores e no órgão ambiental de Minas Gerais. Gustavo, para entender um pouquinho melhor como é que aconteceu esse desastre lá em Minas Gerais, a gente vai conversar agora com o repórter Rafael Coimbra, que está no Rio de Janeiro, com um especialista em solo, que vai dar mais detalhes sobre essa questão. Rafael, bom dia. Bom dia para todo mundo. Raquel, eu estava conversando aqui com o professor Marcelo Mota, fora do ar, para tentar entender o que pode ter provocado esse acidente. E ele estava me lembrando que a barragem, apesar de parecer uma coisa sólida, estável, estática, né, professor? Aquilo ali é móvel e acumula material há muitos anos. Rafael, é um ambiente dinâmico, né? E mais uma vez a gente está diante de um acidente que vale a pena a gente entender todo esse contexto geográfico para ver a grande figura antes de acusar culpados, mas sim no intuito de buscar responsabilidades e o entendimento disso tudo. A gente está falando de uma área de mineração, que é o quadrilátero ferrífero, e que tem diversas dessas barragens de rejeito. É um material que não é aproveitado pela mineração e depois do desmonte da cava ele é acumulado nessas grandes barragens. Então são diversas essas barragens e elas são construídas, dimensionadas para segurar aquele material, exposto à chuva e com isso vira um grande depósito de lama, e essas barragens são monitoradas para que acidentes como esse não ocorram. De fato, o planejamento disso tudo e o monitoramento tem que ser um constante e o entendimento de que, se romper isso, um bom plano de emergência, um bom plano de contingência deve ser colocado em prática. Isso chama atenção, né, professor? Porque parece que a barragem escolheu o caminho que foi diretamente para aquele distrito. Isso deveria ser previsto, deveria haver algum programa de alerta para a população que fica perto dessa barragem? Então, de fato, a barragem, naturalmente, ela vai descer o material, se um dia romper, ou o material de fluxo dela constante, desce pelos eixos de drenagem do rio, no caso, o Rio Gualacho do Norte, que é afluente do Rio Doce, da grande bacia do Rio Doce, que desce até o Espírito Santo. Então, naquele limite das serras ali, onde norte está a Serra do Caraça, toda essa drenagem vai ter seus eixos preferenciais. E justamente entra a questão do planejamento urbano, mais uma vez, e dessa relação de ter uma comunidade ajusante, né, abaixo de uma barragem. Então, há aí um quadro bastante complexo que deve ser analisado com muito cuidado. E, obviamente, os caminhos preferenciais eles já são mapeáveis previamente. Então, a gente já sabe que se drenar vai sair por ali o material. Então, planejar a cidade para que fique fora da rota de possíveis acidentes é primordial também. Okay, obrigado. Raquel e Luciano. Tá certo, Rafael. Vou fazer uma pergunta aqui para o Gustavo, que a gente está falando em ter um plano de contingência, né, de emergência, no caso de um rompimento de uma barragem. Você acha que esse plano ele foi colocado em prática, né, diante dos números, vamos dizer assim, de vítimas que a gente tem? Né? Pelo menos até agora só uma morte confirmada, enfim. Eu queria aproveitar, desculpa, Gustavo, emendar, que o professor estava falando do solo, né? Agora esse solo, na verdade, ele virou um pântano, né? Até falar sobre o trabalho de resgate nesse tipo de terreno. Pois é, o trabalho de resgate, você tem toda a limpeza daquela região, tem que considerar quais os produtos químicos estão ali para você trabalhar, para que não afete as pessoas que estão trabalhando no resgate. Agora, o plano de emergência, ele tem que estar registrado. Essa lei de segurança de barragens exige que se registre um plano de emergência e contingência e que se envolva a comunidade no mesmo. Quer dizer, a lei federal exige, não é nem norma técnica, é mais do que norma técnica, é uma lei que exige que se envolva a comunidade, no caso da cidade próxima ali, nos riscos e perigos envolvidos com a barragem. E o que seria feito caso ela rompesse? Né? Isso tem que estar considerado no plano de emergência e, obviamente, a gente deve observar nos próximos dias a colocação em prática desse plano de emergência que a empresa tem que cumprir. Até porque tem uma premissa, né? Um princípio de quem cria o perigo deve gerenciar os riscos. Né? Uma premissa do gerenciamento de risco. Gustavo, obrigado mais uma vez. A gente conta contigo numa próxima. Eu que agradeço. Até Obrigado, mais. Gustavo.